Olá, graça e paz, povo de Deus, uma boa tarde, uma boa sexta-feira a todos nós, amém? Amém. Gente, hoje então nós vamos estudar Josué, capítulo 3, versículo 5, tá bom? Vamos ler lá todo o capítulo, depois nós vamos estudando essa passagem aqui, amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor, nos alegrar na presença do Senhor. Estou tentando ajeitar aqui. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele até cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos, Pai, estar na Tua presença, que a Tua palavra hoje possa edificar, exortar, consolar, Senhor. Nos limpa, Pai, nos purifica de todo mal, de todo pecado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abre o entendimento do Teu povo, Senhor, para que ele possa compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Amém. Amém. E amém. Amém. Então, consagramos sempre esse momento ao Senhor, a Ele, tudo a Ele, por Ele e para Ele. Amém? Vamos então lá no capítulo 3 de Josué. Não vou ler todo o capítulo, vou ler umas partes aqui, uns trechos mais importantes para o nosso estudo de hoje, amém? Então o assunto de hoje é a busca por santificação, né? A busca pela presença do nosso Deus, amém? Vamos ler a partir do verso 5, então. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o povo de Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará as seguintes ordens aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que Deus, o Deus vivo, está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha.
Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transbordou em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã, e as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a passagem é um pouco extensa, irmãos, mas nós estamos aqui hoje falando sobre a missão de Josué, né? Que era levar o povo até a terra prometida, né? Até a promessa, aquilo que Deus tinha prometido, dá uma enrolada, prometido ao povo de Israel. Então aqui nós vemos a travessia do Rio Jordão. E Josué precisava atravessar o povo, né? Só que Deus disse para ele, Deus deu uma ordem, Josué, faz com que esse povo se santifique. E Josué ordenou, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, irmãos, santificar-se nada mais é do que separar-se do pecado, né? E aproximar-se de Deus, se santificar, limpar as vestes, largar o pecado, né? E ficar na presença de Deus. Porque a presença de Deus, né, como nós vimos aqui, vai na frente. A presença de Deus faz nós alcançarmos o favor de Deus, né? Então, hoje nós vamos falando por uma busca por santificação, que nós precisamos nos purificar, né? Nós precisamos ser santos como Deus é santo. Então aqui Josué foi dada essa missão para ele e Deus está lembrando ele, Josué, eu estarei com você, né? E olha a ordem que Deus dá. Deus pede para eles levantarem a Arca da Aliança e o povo passar à frente, né? Então eles levantaram e foram na frente. Levantar a Arca da Aliança, né? E a presença de Deus ir na frente acompanhando. Então o Senhor disse para Josué, hoje eu começarei a exaltá-lo, né, à vista de todo o povo de Israel, para que eles saibam que eu estarei com você como estive com Moisés. Então, o que essa palavra de hoje está nos falando, que Deus colocou no meu coração, é que muitas vezes o povo de Deus tem uma promessa, né? Mas esse povo aqui, ele viu, foi lá, mandou espiões para verem a terra e viu que na terra tinha inimigos, tinha gente ocupando aquela terra, gente ocupando a terra prometida. Além dos obstáculos, né, que tem no caminho, ainda tem que chegar na terra prometida e encarar os inimigos. Mas o que Deus coloca no meu coração hoje é que a presença dele vai ordenar a bênção, a presença dele indo na frente, ele garante o favor, ele faz as maravilhas acontecerem. E o que acontece com esse povo aqui? Josué diz aos sacerdotes, aos homens, às mulheres, ao povo de Israel, se santifiquem porque Deus ele vai fazer as maravilhas. E Deus disse para Josué, Josué, não se preocupe, eu estarei com você. Como Josué era um homem obediente às leis de Deus, obedecia a Deus, né? Foi separado para esse propósito, Deus estava com ele, a presença de Deus estava com ele, mas o povo todo precisava se santificar. E neste caminho, né, eles tinham que caminhar, os sacerdotes tinham que carregar a Arca da Aliança e tocar no rio. E quando eles tocaram no rio, as águas se dividiram, né? Ó, lá no verso 13 do capítulo 13 de Josué, quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Amém? Foi quando os sacerdotes colocaram os pés na água que formou uma muralha, né? E assim o povo de Israel pôde passar
em terra seca. Amém? Então essa foi a maravilha que Deus fez ali junto daquele povo. Assim como Deus fez com Moisés, abriu o mar vermelho para o povo atravessar, Deus também fez a mesma coisa com Josué, para que aqueles que estavam com ele acreditassem que Deus estava na vida dele, que a presença de Deus estava com ele. Amém? E que o favor de Deus estava acompanhando o povo, a nação de Israel. Então, santificar é necessário, ser santo como Deus é santo é necessário, porque é a presença de Deus que vai na frente, a arca da aliança que estava indo na frente, e o povo pôde ir a uma certa distância acompanhando, e o povo pôde atravessar para Jericó. O povo chegou lá em Jericó, mas porque Deus estava removendo os empecilhos, removendo tudo que estava no caminho. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos promessas. Deus garante que estará conosco, né? E nós estamos olhando para os obstáculos, olhando para os inimigos. E olha quantos inimigos o povo de Deus, olha quanta gente tem, quantos povos tem na frente, quantos povos estão no caminho do povo de Deus, né? Olha só, ali diz, ó. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra de Deus, assim saberão que Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então Deus, ele se encarrega de tirar do nosso caminho os inimigos. E aqui Deus está dizendo para Josué: Josué, eu vou me encarregar de estar no meio de vocês e de realizar as maravilhas que eu disse que vou realizar. Santifica o povo, porque eu vou fazer. É a minha presença que garante a bênção, que garante o sucesso da missão. Então, santificação, segunda coisa, crer na promessa, não parar de caminhar, não desistir porque tem obstáculo, não desistir porque os inimigos estão se levantando, porque o que aconteceu aqui? Os sacerdotes foram à frente, o povo de Israel conseguiu atravessar em terra seca, e através desta maravilha os inimigos ficaram sabendo do que Deus tinha feito na vida do povo de Israel. Olha, veja o que diga lá no capítulo 5 de Josué, capítulo 5, a partir do verso 1. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Amém? Olha só que coisa linda, né? Ali diz que os cananeus que viviam no litoral, né? Os cananeus tiveram medo, os reis dos amorreus e também dos cananeus. Então é isso, irmãos, que Deus promete. Nós temos um lugar para chegar, uma terra prometida para alcançar, uma promessa de Deus. E nós precisamos caminhar em direção à terra prometida, mas muitas vezes nós olhamos para os obstáculos, muitas vezes nós olhamos para os inimigos, mas podem se multiplicar os inimigos, mas se a presença de Deus, se você estiver na presença de Deus, é a presença de Deus que vai na frente, é a presença de Deus que vai mover as águas, é a presença de Deus que vai mover tudo que estiver no seu caminho, impedindo você de chegar até a bênção. Mas se santifique, mantenha-se na presença de Deus, para que você tenha proteção, para que você tenha livramento, para que o favor de Deus venha sobre a sua vida. Então hoje a mensagem é para o povo de Deus: seja separado, se separe do pecado, viva na presença de Deus, seja obediente a Deus. Separe-se para um propósito que Deus tem na sua vida. E Josué era escolhido, Josué era separado, Josué, a presença dele foi que ordenou a bênção. Eles atravessaram, né? Chegaram lá em Jericó, chegaram onde eles deveriam chegar. Ainda estava vencido? Não, ainda não. Ainda tinha que muitos inimigos tinham que ser expulsos, e foi a presença de Deus, foi a maravilha que Deus fez de abrir o Rio Jordão e eles passarem em terra seca. E os inimigos disseram: nós não vamos enfrentar este povo, porque esse povo, a presença de Deus está com eles. E assim é a promessa de Deus, de estar conosco todos os dias da nossa vida. O que Deus disse para Josué: seja forte, seja corajoso, e hoje é o que eu digo para vocês: Deus está com vocês, sejam fortes, sejam corajosos, santifique-se,
creem na promessa e não parem de caminhar em direção àquilo que Deus já falou que é para vocês caminharem. Amém? Amém. Se santifique para ter o favor de Deus, porque a presença de Deus é o que vai fazer a diferença. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, era isso que eu tinha para entregar para vocês. Eu sei que eu li um enorme texto aqui, mas na verdade o texto está falando de santificação, está falando da Arca da Aliança, da presença de Deus, da necessidade de nós estarmos limpos, purificados do pecado, porque a presença de Deus vai exaltar o seu povo, Deus vai alcançar a vitória, Deus vai expulsar os inimigos, né? Mas nós precisamos lutar da maneira correta, nós precisamos abandonar o pecado. Então, importante permanecer na presença de Deus, buscando a santificação, a proteção, para que o favor de Deus venha sobre as nossas vidas. E a presença de Deus é que é importante, o poder de Deus é que vai fazer as maravilhas. Amém? Então, você precisa confiar e caminhar e crer nas direções de Deus, né? E ser santo como Deus é santo, né? Para que ele possa fazer aí. Então, a promessa de Deus para Josué que Deus estaria com ele. E Deus começa então nesse caminho, né, da travessia do Rio Jordão, a exaltar Josué diante do povo de Israel. Essa é a promessa, né? Assim como ele foi com Moisés, ele prometeu que seria com Josué. Mas Josué era um homem separado para um propósito divino. Amém? Então nós precisamos nos separar, precisamos nos santificar para que a presença de Deus, o favor de Deus venha sobre as nossas vidas. Amém? E não nos apavoremos com os obstáculos, porque quando o favor de Deus está sobre as nossas vidas, Deus abre o mar, Deus tira todo o empecilho, Deus tira todo o embaraço, Deus remove tudo que tem que remover e Deus expulsa da nossa terra, da nossa promessa, até os inimigos. Ou os inimigos eles vão fugir ou eles vão viver em paz com você, porque os teus adversários são os adversários de Deus. Amém? Então, a vitória aqui Deus deu para o povo de Deus. O povo de Deus conseguiu alcançar a terra prometida, mas ainda teve que lutar, ainda teve que colocar a Arca da Aliança na frente. Então, a presença de Deus vai na frente. É isso que nós temos que entender em mente. Amém? E nós precisamos estar nos purificando, nos santificando, sendo santos como Deus é santo. Amém? E nós alcançaremos a promessa, mas precisamos ser fortes e corajosos como Josué e esse povo foi e nos santificar diariamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler lá o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Amém? Glória Amém. a Deus, aleluia. Então, irmãos, que nós possamos, estar aí nos santificando, que nós possamos estar como Josué na presença de Deus, para que Deus venha com o favor dele, venha fazer as maravilhas no meio do seu povo. Amém? Então que nós possamos ter Josué como um exemplo de homem, de servo de Deus, que se santifica, que purifica o povo, que também ajuda o povo a caminhar na presença de Deus, porque a presença de Deus vai na frente, ela vai tirando os empecilhos, tirando
tudo que está na nossa frente, removendo os obstáculos. E Deus, com o seu poder, com a sua glória, Ele vai assustar. Amém? Então Deus vai realizar e vai fazer maravilhas no meio do povo dele. Então Josué 5, não esqueçam, meditem nessa palavra hoje, durante o dia, né? Que Josué ordena, a ordem de Deus, Deus deu essa ordem, santifiquem, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a ordem, Senhor, neste dia é nos santificarmos, porque o Senhor fará maravilhas, o Senhor vai remover os obstáculos, o Senhor vai nos fazer atravessar rios, montanhas, muralhas, Senhor. Aquilo que estiver na frente, o Senhor vai tirar todo o obstáculo, todo o empecilho, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de chegarmos até a terra prometida. Ó Pai, nós aprendemos com Josué que santificação é necessária, que a Tua presença ir na frente é necessária, que o Seu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a alcançar a nossa promessa, a cumprir a nossa missão, o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos chegar até as nossas promessas, que nós venhamos a nos santificar, sermos santos como o Senhor é santo, mas também crer, porque tudo é possível ao que crer, Pai. E o Senhor, a Tua presença, o Teu favor garante isso, que o Senhor está fazendo maravilhas no meio do Teu povo, mas que o povo precisa ser fiel, se santificar em nome de Jesus. Ó Pai, que nós possamos estar na Tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida, contando com Teu ajuda, com Teu apoio, com Teu auxílio, que a Tua força, para nós alcançarmos, Senhor, a promessa, o lugar da promessa em nome de Jesus. Ó Senhor, fortalece, ajuda todos aqueles que estão se sentindo fracos, Pai, se sentindo incapacitados para saltar muralhas, para mover os obstáculos, para passar, Senhor, em rio seco, em terra seca, Pai, em nome de Jesus. Afina, ajusta, alinha a fé deles, aumenta, Senhor, a fé, que eles possam crer nas Suas promessas, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, que eles possam ouvir hoje a Tua voz, Pai, dizendo que Tu és com eles, dizendo que o Senhor vai fazer maravilhas na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ordena a bênção, Senhor, exalta, Senhor, aqueles que o Senhor quer exaltar, em nome de Jesus. Que o Senhor ajude, Senhor, nós a tomarmos posse daquilo que é nosso, em nome de Jesus. Que Deus possa entregar a posse da Sua promessa. Toma posse dessa palavra, que Deus é contigo, que Deus Ele vai tirar os obstáculos, que Deus vai fazer você entrar na terra prometida, vai fazer você tomar posse da Sua promessa, em nome de Jesus. Assim como Ele fez com esse povo, com Josué e com Caleb, Ele também fará com vocês. Amém? Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo laço, todo embaraço, todo mal, todo empecilho, em nome de Jesus Cristo. Que todo ataque das trevas seja cancelado em nome de Jesus. Que caia por terra toda a armadilha do inimigo, que caia por terra os planos do inimigo, que eles possam ser expulsos, Senhor, do nosso lar, da nossa casa, da terra prometida, em nome de Jesus. Que caia por terra todo mal. Senhor, cura, transforma, liberta, conforme a Tua vontade, Senhor, porque o Senhor tem liberdade no meio de nós, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por este dia, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Guarda cada um dos Teus filhos que estão inscritos nesse canal, Senhor, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar livramento, Senhor, a cada um deles, Pai. Livra da morte, livra dos acidentes, em nome de Jesus. Está repreendido todo o mal, tudo aquilo que vem para roubar, para matar e para destruir. Nós repreendemos agora o ladrão. Em nome de Jesus, está repreendido, caia por terra. Cai por terra, Satanás. Você perdeu. A vitória é do povo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, irmãos? Amém. Então, foco na promessa, foco na santificação, foco na presença do Senhor sobre a sua vida, para que você atraia o favor de Deus. Amém? Amém? Muitos ainda vão se admirar de tudo aquilo que você está passando. Amém? Foco na vitória, foco na promessa. Deus é com vocês. Amém? Amém.